Salve, salve galera! Estamos novamente aí para a nossa segunda aula sobre o período colonial da história do Brasil, ok? Na aula anterior nós trabalhamos o chamado período pré-colonial, né? Que é aquele período onde os portugueses ainda não instalaram um sistema de colonização, não iniciaram o processo de colonização, né, do Brasil. Então nós vimos aí as primeiras expedições, nós vimos as expedições salvaguardas ou guarda-costeiras. Nós vimos todo o encontro, né, do principal produto que existia no litoral, na região, no Brasil, né, que era o pau-brasil. E aí nós começamos a trabalhar as ideias, né, as questões relativas ao conflito entre os portugueses, os indígenas e os estrangeiros que também queriam uma parte, né, da nova possessão. Lembre-se disso. O mundo está dividido entre duas partes, uma parte espanhola, uma parte portuguesa. E as outras nações europeias, as outras monarquias europeias também, elas querem também ter o seu quinhão, né? Eles querem também ter a sua parte, a sua parcela de territórios para colonizar. E um desses são os franceses, né? Uma dessas nações é a França, né? A coroa francesa. E a coroa francesa vai estar aqui nesse período pré-colonial, que a gente chama até de 1500 até 1530, nessas investidas eles vão estar aqui comercializando o pau-brasil, que já era um produto, como eu falei para vocês, já era um produto conhecido na Europa, desde já o período medieval, ali no finalzinho do período medieval, período das cruzadas, a Europa conhecia esse processo de tingimento que fazia, que era muito útil na parte têxtil, né? Na fabricação de tecidos, na tintura de tecidos, ok? E hoje nós vamos ver e eu terminava a aula 1 falando isso para vocês, que a coroa começa a perceber a necessidade realmente de efetivar a colonização. E em 1530, como nós vamos ver, chega então, a partir de 1530, vai começar a chegar as expedições, e a primeira expedição é desse camarada aqui, né, que entra para a história, o Martim Afonso de Souza, e que no decorrer dos anos que ele vai ficar aqui, vai ser estabelecido o sistema de capitanias hereditárias, que nós vamos nos aprofundar quando nós já estivermos aí adiante no nosso assunto, ok? Vamos lá. Bem, não esqueçam disso. Nós temos o período colonial, né, que seria de 1530 a 1808. Professor, por que 1500 a gente... o senhor não colocou aí? Porque a gente chama de período pré-colonial. Então, 1500 a 1530, período pré-colonial. 1530 até 1808, nós temos então o chamado período colonial, é quando realmente a coroa, né, a partir de 1530, nós
vamos ter definitivamente a coroa portuguesa estabelecendo a colonização das suas terras. E aí nós temos dois marcos temporais, né, que seria, eu coloquei para vocês, o início e o fim. 1530 é a chegada do Martim Afonso de Souza, né, com a sua expedição. Quem era o Martim Afonso de Souza? Ele era um administrador, tá? E ele foi o primeiro donatário da capitania de São Vicente e, posteriormente, ele vai também ser nomeado governador da Índia. Daqui a pouco nós vamos conhecer o que seria esse donatário, o que é ser um donatário, beleza? Então nós temos esse início, 1530, a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza. 1808 é a chegada, né, de Dom João. Na época ele era o príncipe regente, a sua mamãe estava meia lelé da cuca, né? Não tinha mais condições de governar a Portugal, e aí Dom João é colocado como príncipe regente. Vocês vão estudar isso mais lá na frente, mas vocês já estudaram isso, esse assunto já é conhecido de vocês no 8º ano, quando a gente estuda a chegada da corte portuguesa, né, fugida de Portugal, claro, se é a corte portuguesa, é de Portugal, fugindo, né, das investidas de Napoleão Bonaparte. Então, Dom João vem para o Brasil em 1808. E por que esse período, 1808, seria o período colonial? Porque a partir de 1808 até 1821, nós vamos ter o chamado período joanino, que é o período em que Dom João vai ficar aqui no Brasil, vai fazer com que o Brasil deixe de ser colônia por alguns acordos, alguns pactos que ele vai acabar fazendo, vai acabar a ideia, né, do Brasil sendo uma colônia e chegando ao ápice em 1815, elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve. Algarve é uma região sul, um local ali na região sul de Portugal, ali no finalzinho de Portugal, ali perto do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico, ok? Então nós temos esse período aí, gente, beleza? Vamos seguir aí em frente. Então, professor, qual seria o motivo? Por que os portugueses decidem enviar Martim Afonso de Souza em 1530? O primeiro motivo, né, que aí está no terceiro, como eu falava para vocês na aula anterior, os franceses estavam constantemente fazendo comércio com indígenas na região, no litoral, na costeira brasileira, e isso era uma ameaça para Portugal. Então Portugal passou a ter medo de perder a sua possessão, ou seja, do seu território, seu novo território. Então, por isso, é um dos motivos, né? Lembrem-se que eu falava na aula passada que um dos chefes dessas expedições, no período ali pré-colonial, vai dizer, olha, nós precisamos, não dá mais certo essas expedições guarda-costas não está dando certo, porque a gente vem, expulsa eles, retorna para Portugal, quando a gente retorna, eles já estão aqui de novo. Então, lembre-se disso, galera. Segundo, os espanhóis começam a encontrar nas suas possessões metais preciosos. Que metais preciosos são esses? Ouro, prata, e isso vai despertar a curiosidade, vai despertar a ambição também de Portugal. Então Portugal passa a pensar assim, opa,
se os espanhóis estão encontrando metais preciosos nesse novo território, então nós também podemos encontrar na nossa parte, na nossa região. Ok? E a outra é que eu também comentei isso com vocês na primeira aula. Portugal, ele tinha um comércio muito lucrativo, né? Um comércio, uma atividade que trazia muita renda para Portugal, que era a atividade comercial das especiarias do Oriente. Só que no decorrer de 1500, 1510, 20, 30, Portugal foi perdendo, né, vários locais que eram muito importantes para esse comércio. Portugal vai perdendo essas pequenas possessões para os muçulmanos. Então, não tem mais motivo, eles não têm mais condições de lutar por aqueles locais. Então, ele passa ele reverte, né? Ele muda, ele gira a chave. Opa, eu não estou tendo mais lucro, eu estou perdendo dinheiro, eu não estou tendo mais condições de lutar por aquela posse, então eu vou voltar os meus olhos para o Brasil, para esse novo território. A expedição ela foi composta por 4 navios. Pero Lopes de Souza, que era irmão caçula de Martim Afonso de Souza, era um dos imediatos de um desses navios. E nesses navios vieram 400 pessoas. Entre eles, trabalhadores, nobres e fidalgos. E aí eu coloquei para vocês alguns nomes, né, de alguns fidalgos e nobres que estiveram aí nessa primeira leva. Né? O pessoal aí que representava a família Góes, a família Leitão, a família Pires, e entre esses nobres também veio o Bartolomeu Fernandes, que era o mestre ferreiro. Então, isso aqui eu trouxe de propósito para vocês verem, galera, que aquela ideia que por muito tempo, quando eu estudei, isso foi dito, né? Eu aprendi dessa maneira, que o Brasil é atrasado até hoje, seria atrasado, o atraso do Brasil estaria relacionado à questão de colonização, né? Aqui teria vindo os piores de Portugal, só teria vindo assassino, prostituta, né, homicida, e isso não é verdade. Houve sim presença de pessoas nobres, pessoas que estavam realmente ali dentro da chamada elite portuguesa. Agora é evidente que há vários fatores, há várias questões que vão levar com que o Brasil, né, não tenha um desenvolvimento. Primeiro, a coroa não estabelece aqui a ideia de desenvolver a colônia. A metrópole Portugal quer explorar a sua colônia, Brasil. Isso aí é um fato. Tá? Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia. Então, são nobres, são pessoas que realmente tinham condições e vieram aqui. Isso não quer dizer que eles permaneceram, mas não é só essa ideia de que aqui foi o local onde colocaram só os degredados. Tá? Cuidado com isso. Isso já está vencido, essa ideia do atraso brasileiro, ok? O atraso brasileiro é muito mais complexo e agora não nos cabe trabalhar. Qual era a missão da expedição de Martim Afonso de Souza? Primeiro, ele tinha que mapear o litoral brasileiro. Então, lá do norte, onde iniciava, né, onde começava ali a linha do Tratado de Tordesilhas, ali do norte, ali na região do Rio Maranhão, até o sul, no Rio da Prata. Então, essa era a missão, essa era o objetivo que Martim Afonso de Souza, juntamente com todos os seus companheiros de viagem, tinham de fazer. Né? Inclusive, o seu irmão, Pero Lopes, é um desses
exploradores. Segundo, avaliar as condições climáticas, o relevo e a existência de rios. Então percebam que essa ideia de português ser burro não existe, gente. Isso aí é só uma forma de nós brasileiros tirarmos graça com a cara dos portugueses. Mas essa ideia de dizer que Portugal, que o português são pessoas sem inteligência, isso não é verdade. Você percebe que eles tinham muita compreensão do que eles queriam, muita a ideia, eles tinham muito um foco naquilo que eles queriam. Então eles queriam saber as condições climáticas, quente, frio, chovia muito, né? Era seco, como era o relevo, plano, montanhas, tem rios, né? Porque se eu tenho rios, eu tenho peixe, eu tenho água potável, né? Eu tenho água para beber, tá? Então tudo isso é muito levado a sério. Outra missão, analisar as potencialidades econômicas da região. Então, o que a região possui? A região tem ouro, a região tem prata, a região tem especiarias, a região tem madeira, a região... O que o litoral possui? O que nós podemos ali logo explorar? A gente já sabe que tem pau-brasil, mas o que mais tem? O que mais nós podemos explorar? Entendeu? Outra missão, contratar indígenas, né? Então, a ideia de você fazer alianças com esses indígenas, né? Através das trocas, do escambo, e também identificar quem eram aqueles povos hostis, ou seja, quem eram os indígenas bravos, né? Aqueles que não queriam paz, que não queriam ter contato. Isso era muito importante, isso era interessante. Olha, naquela região tem índios hostis. Nós temos que ter como saber chegar até ali, não ter problemas. E garantir o domínio português, ou seja, combater os franceses. E não apenas os franceses, mas também com todos os outros povos ou outras nações que quisessem, por algum motivo, invadir o território. E aí eu trago para vocês um mapinha, né, da viagem, da expedição de Martim Afonso. Ele chega ali na região ali da feitoria de Maracá, né, tá ali de vermelho, perdão, e ele vai fazendo todo esse percurso, galera, pelo litoral, né? Então, percebam que ele consegue fazer a sua exploração. De verde, aqui, percebam que nessa região aqui, aonde está São Vicente, são expedições que ele vai realizar por terra. O irmão dele sobe o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, aqui nessa região do Rio da Prata, né? O Pero Lopes de Souza, que era irmão do Martim Afonso de Souza. Então eles partem de Lisboa em 3 de dezembro de 1530 e chegam ao Brasil em 31 de janeiro de 1531. Então a viagem dura aí mais de um mês, né? Quase 2 meses, a travessia do Atlântico. E aí eu trago para vocês que, como eu mostrei aí para vocês, né, dá para vocês verem claramente as expedições, eles conseguem, né, nesses meses que eles vão ficar aqui, né, alguns meses, anos, eles conseguem então chegar a fazer incursões ali na Foz do Rio do Prata, com o Pero Lopes, como eu falei para vocês, subindo ali o Rio Uruguai e a região também do Rio Paraguai. Isso aqui é muito interessante. Isso já era algo determinado, isso era algo já colocado pela própria coroa portuguesa aos irmãos. Então Martim de Souza teria 100 léguas de litoral para exploração e Pero Lopes 80 léguas. Então muita terra, né? Eles já vieram tendo uma noção do que
eles tinham uma recompensa. O Martim Afonso de Souza ele é responsável pela fundação da Vila de São Vicente, que depois vai se transformar lá na frente no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo e futuramente o estado de São Paulo também. Ela é fundada em 22 de janeiro de 1532, né, então ali mais ou menos um ano, né, quase um ano depois de eles chegarem de Lisboa. Por que São Vicente, né? Lembrem-se, os portugueses, como os espanhóis, e também como os próprios franceses, alguns, eles eram católicos. E havia um hábito, uma tradição de homenagear o santo do dia. E no dia 22 de janeiro é o dia de São Vicente. Né? E aí, o Martim Afonso de Souza, então, homenageia aquele local com o nome de São Vicente. Alguns meses depois, ele vai criar a primeira Câmara. Ele também é responsável pelo início da cultura da cana-de-açúcar e a criação do engenho dos Erasmos. Então, o Martim Afonso de Souza ele é muito importante nesse período, né, de estabelecimento da colonização. Então ele dá o primeiro passo para a colonização portuguesa no Brasil. E aí vale salientar, galera, que quando Martim Afonso de Souza estabelece, funda a Vila de São Vicente, isso demonstra não apenas o interesse da coroa portuguesa em estabelecer uma colonização, mas também a ideia de encontrar metais preciosos. Por isso que eles fazem essas incursões por terra. E se você pegar ali onde fica São Vicente está muito mais próximo do Rio da Prata do que ali a feitoria de Itamaracá, onde eles chegam. Então percebam que a ideia é essa ideia, né? De eu ficar mais próximo da região onde os espanhóis estavam encontrando prata, ali naquela região. Porque a prata era um comércio muito lucrativo. E vale lembrar que nesse período os espanhóis estão acabando, né, por conquistar e destruir o Império Inca. E havia também uma outra questão aqui, gente. Por muito tempo foi propagado em Portugal, quando os espanhóis começam a encontrar, né, o ouro e depois a prata, então e Portugal encontra no Brasil, na sua terra, apenas o pau-brasil, então a ideia é do azar, o português é azarado. E então eles tinham essa necessidade de quebrar com essa ideia, né, que o português era azarado. Olha o que o professor Bueno diz. Em Portugal, espalhara-se a tese de que o ouro, a prata, pedras preciosas são somente para castelhanos, ou seja, para os espanhóis, e que para eles reservou Deus. Então Deus tinha destinado o ouro e a prata e as pedras preciosas para os espanhóis. Um espanhol se encarregou de debochar dos portugueses, afirmando que as melhores minas do Brasil são capturar e matar índios tapuias. Então olha como a ideia da brincadeira, do deboche, né, uns com os outros. Um poeta luso português ecoou, né, gritou, assegurando que tudo de bom estava para além do Brasil. Então, Portugal, com essa instalação de São Vicente, essa é a ideia. Eu quero provar para as pessoas que eu não sou azarado, que eu não tenho azar. Que sim, aqui no Brasil, nessa região, existem riquezas. E nós vamos encontrar. E eles vão encontrar. Vai demorar um pouquinho, mas eles vão encontrar. E aí nós entramos dentro desse
processo de colonização, ainda, né, dentro desse contexto da expedição de Martim Afonso de Souza, a maneira de como estabelecer a colonização. Então, o Dom João III, ele começa a imaginar, junto com seus conselheiros, qual seria a melhor maneira de colonizar o Brasil. Qual seria o melhor sistema para colonizar. E aí, Portugal, né, já há algum tempo, tinha colônias na região do Atlântico, as Ilhas Atlânticas, Cabo Verde, Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores. E nessas colônias se estabeleceu o sistema de capitanias hereditárias. Tá? Que eram faixas distribuídas para uma pessoa, para que essa pessoa desenvolvesse aquela faixa de terra. Essa era a ideia. E ali você estabelecia culturas, uma monocultura. E isso começa em 1534, ou seja, 3 anos depois de Martim Afonso chegar ao Brasil. Então ele vem, faz a verificação, vigia, né, combate, faz todo o levantamento topográfico da região climática, e agora, em 34, o rei Dom João III decide estabelecer no Brasil as capitanias hereditárias. E aí nós podemos afirmar que, de uma forma político-administrativa, a colonização portuguesa no Brasil se iniciou com a instalação desse sistema. Ok? E como foi feito isso? O território foi dividido em 15 lotes, né, ou faixas, que seriam as capitanias hereditárias. Vale salientar aí, galera, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o mapa. A capitania do Maranhão e a capitania de São Vicente, elas foram divididas em duas. Então, de um lado ficou a capitania do Maranhão e a capitania do Pará, e a capitania de São Vicente, um primeiro quinhão e um segundo quinhão. Tá? Primeiro e segundo. Teve gente que recebeu mais de uma capitania, porque você vê que são 15 lotes, 12 capitães donatários, né? Então, tem 3 a mais. Então, alguém ganhou mais do que outro. Os capitães donatários eram ligados à elite portuguesa e eles também possuíam direitos e deveres. Nós vamos ver os direitos e deveres desses capitães donatários. E aí eu trago para vocês 2 mapas da ideia da divisão, né, política administrativa do Brasil. A primeira, na verdade, divisão política administrativa. Então, vê lá, eu tenho o Pará, o João de Barros e Aires da Cunha, Maranhão, Fernão Álvares de Andrade, o Ceará, Antônio Cardoso de Barros, Rio Grande do Norte, João de Barros e Aires da Cunha, então vê que ele recebeu 2, né? O João de Barros e Aires da Cunha, Itamaracá, Pero Lopes de Souza, que é o irmão do Martim Afonso de Souza, Pernambuco, Duarte Coelho, Bahia de Todos os Santos, o Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, Jorge Figueira Correia, Porto Seguro, Pedro do Campo Tourinho, Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé, Pero de Góis, São Vicente, Martim Afonso de Souza, que foi o seu segundo lote, Santo Amaro, Pero Lopes de Souza, o irmão dele, São Vicente, o primeiro lote, Martim Afonso de Souza, e Santana, Pero Lopes de Souza. Então, o Pero Lopes ganhou 3, né? Ficou com 3 possessões aí, ok? Vale
destacar, galera, que as capitanias hereditárias não pertenciam aos capitães donatários. Era posse, era propriedade da coroa portuguesa. Eles apenas tinham o direito de explorar e de desenvolver aquela região. Eles podiam cobrar um imposto de 10%, que era a produção da capitania. Cada capitão donatário era responsável pela sua capitania hereditária. E eles tinham a função de autoridade máxima em suas terras. Vamos ver aí alguns deveres dos capitães donatários. Primeiro, administrar suas capitanias, proteger suas capitanias de invasões internas, dos indígenas, e de estrangeiros, franceses, por exemplo, criarem vilas nelas, nas suas capitanias, e desenvolver economicamente suas capitanias. Agora, vale destacar isso aqui, galera. Mesmo que eles tivessem essa autoridade local, eles eram subordinados à autoridade do rei. É evidente que havia desmandos nesses locais, né? Lembre-se que o rei está milhas daqui e a viagem, uma correspondência, leva quase 2 meses para... Um navio leva quase 2 meses para chegar. Então, até chegar e vir a notícia, a ordem, então acabava as questões sendo resolvidas pelos próprios capitães donatários. Os direitos. Eles tinham o direito de explorar as regiões, usufruir de todos os recursos naturais que ali existissem, escravizar os indígenas. Até então eles tinham, depois isso vai acabar, mas nesse primeiro momento eles têm o direito de escravizar os indígenas. Como eu falei, cobrar impostos e doar as Centos-Marias, que eram territórios, propriedades, áreas que eram destinadas ao cultivo. Então, a minha capitania tem X tamanho, eu vou dividir ela em pequenos pedaços e eu vou dar esses pedaços para as pessoas cultivarem. Essa era a ideia. Os direitos, os deveres e a posse da terra eram assegurados aos capitães donatários por 2 documentos emitidos pela coroa portuguesa. A Carta de Foral, né? Foro, do latim forum, e a Carta de Doação. Então, a Carta de Foral e a Carta de Doação eram documentos muito importantes. Cada capitão donatário tinha a sua. Ok? Então, a Carta de Foral me dá a ideia de direitos e deveres, e a Carta de Doação, a posse da terra. Uma complementava a outra, mas principalmente a